Fala aí, galera, beleza? Olha, com grande alegria hoje, né? Com o coração tomado de alegria. É um misto de sentimento, na verdade. Alegria, esperança, vontade, desejo de brigar por coisas boas, que nós iniciamos hoje um novo projeto. Um projeto que a gente pensou lá atrás, na verdade, mas que devido a muitos acontecimentos, ao trabalho do dia a dia, né? Tanto meu quanto da minha irmã, que vai ser a minha companheira de programa aqui, né? Corre do dia a dia aí. A gente não conseguiu colocar em prática esse projeto, mas no ano devido a várias coisas que aconteceram, no ano de 2025, né? A gente viu a necessidade de começar esse projeto, de fato arregaçar as mangas, abrir mão de muitas coisas, né? Sair da zona de conforto, principalmente, para que a gente pudesse colocar o nosso projeto, que não deixa de ser um sonho nosso, de tentar contribuir um pouco nas discussões sobre o que está acontecendo com o nosso país. E a gente começou tentando escolher um nome, né? Que tipo de pauta que nós traríamos para as discussões aqui nesse podcast, e começamos escolhendo o nome. Né? O nome que a gente escolheu, o Thundercast, é bem, né, sugestivo, tanto com o Thundercats, o desenho da nossa época, né, que eram os justiceiros, né, mas também pelo que diz a palavra, né, no inglês, que é o trovão. A gente quer fazer barulho mesmo. Vamos começar humildemente, fazendo um barulho pequenininho. Vamos aumentar conforme a necessidade e vamos fazer muito barulho quando chegar a hora. Então, humildemente, nós estamos começando o nosso podcast, um podcast feito por dois irmãos, né? Eu, Gerson Gunha, e minha irmã, Márcia Gunha. Um podcast onde a gente já tem as pautas pré-definidas pelo que a gente acredita, né? E quando eu digo que a gente acredita nisso, não é impor goela abaixo o que a gente acredita. É bem pelo contrário disso. É trazer a nossa forma de pensar, a nossa visão dos temas, para que se amplie a discussão, para que se tenha uma nova discussão sobre cada tema, e aí a gente possa debater democraticamente. Não vamos empurrar nada goela abaixo, as nossas pautas são sempre voltadas pelas pautas da direita, né? A gente vai defender a liberdade irrestrita, né, de expressão, o direito à família, o direito à legítima defesa, os princípios cristãos e principalmente aí a defesa da inocência das nossas crianças, que todos os dias, né, estão tendo os seus direitos violados aí, e isso são coisas que a gente não vai abrir mão nunca. Então hoje é o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast. Talvez aconteçam algumas coisas aí que a gente não esteja preparado, porque é o primeiro, né? Mas no decorrer, com a ajuda de vocês, sugerindo pautas, criticando, elogiando, com certeza o nosso projeto vai decolar, e com a ajuda de vocês nós vamos fazer aí o Thundercast ser um dos melhores podcasts do país, e com certeza nós vamos ajudar muito nas discussões do dia a dia. Então quero dar boa noite para minha companheira de programa, minha irmã, que eu vejo todos os dias, que Deus me abençoou, né? Ou melhor, abençoou ela, não sei, porque eu fui o último a chegar da família, né? Ela foi a primeira, então é a matriarca das irmãs, podemos dizer assim. Então, minha irmã, minha companheira de programa, desejo que Deus nos abençoe muito, nos dê força, porque a gente sabe que gostamos de ser polêmicos, nós vamos com bastante calma, né? Que Deus nos dê discernimento também para a gente discutir as pautas de uma forma bem imparcial, né? Vendo de todos os lados, porque eu tenho esperança ainda num Brasil muito melhor, né? Um país rico, um país lindo como esse, e gente bonita, gente trabalhadora. Então o que a gente não pode é entregar o Brasil na mão de corrupto, né? E esse é um dos principais assuntos que a gente vai debater aqui, é corrupção no país, né? Exatamente, e a gente traz como um lema do Thundercats, aquela frase que vai embaixo do nome, né?
que aqui no nosso podcast a verdade e a liberdade são inquestionáveis. Então, sempre que nós trouxermos alguma fonte de algum assunto para debater, nós vamos dizer de onde veio, não vamos criar nada, né? Até para não caímos no erro aí de fake news, né? Porque hoje, como não tem nada definido, pode dizer que a gente está criando algum fato, algum factoide só para ter audiência. Bem pelo contrário, a gente vai trazer sempre baseado em alguma fonte e vamos discutir aqui dentro, como eu falei, do que a gente acredita ser verdade, né? Dentro da nossa realidade de pensamento. E aí nós vamos para o debate, como eu disse, colocando mais uma forma, mais uma opinião, para que você, na sua roda de conversa, em casa, no churrasco da família, na roda de amigos do futebol, no churrasco do fim de semana, dentro da tua empresa, venha com um ponto novo de visão para ter essa discussão e que a gente possa, dessa forma aí, né, ajudar o Brasil realmente a melhorar a cada dia. Porque eu falo assim, o Brasil é um país maravilhoso, um país de gente trabalhadora, que a gente vê todo dia todo mundo lutando e infelizmente a gente vê o país sangrando pela corrupção, pela bandidagem muitas vezes, e a gente vê que o país não quebra, ele é forte, ele se sustenta, e é o que a gente sempre diz, se fosse combatido a corrupção, a criminalidade como deve, no rigor da lei, com certeza nós estaríamos vivendo num país que daria inveja a muitos países da Europa, porque o Brasil realmente é riquíssimo, autossuficiente, tem uma gente trabalhadora e realmente o que atrapalha hoje o Brasil é a corrupção, né, a bandidagem e principalmente as leis que infelizmente ajudam os bandidos. Então, começamos hoje o Thundercast, né, o primeiro nosso programa aí, como eu já disse, e eu tenho certeza, quero pedir, iniciando então a tua ajuda, que siga, né, o nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, né, The Thundercast, e também siga nós no Instagram lá, Thundercast também, e nós vamos compartilhar todos os vídeos externos que nós vamos fazer, gravações que a gente vai fazer aí de temas polêmicos fora aqui do estúdio também, e semanalmente o nosso programa aqui no estúdio, o nosso debate, principalmente aí com convidados para entrevistar, para a gente aumentar essa roda de conversa. Vamos começar então? Bora lá, né? Bom, e vamos começar já, como diz outro, né, rasgando, né? Nesse primeiro programa, levamos sorte aí de ser a semana de volta do recesso parlamentar, e esse recesso parlamentar com certeza não, já está sendo, né, um dos mais esperados de todos os tempos. Primeiro que antes de voltar ao recesso ali, já aos 45 do segundo tempo, o deputado Nicolas Ferreira fez aquela caminhada histórica, algo que nunca aconteceu no Brasil, né? Eu sempre digo que você reunir pessoas para um show, para um evento, para qualquer coisa é muito fácil. Reunir pessoas para um evento político numa praça também é fácil. Agora você fazer milhares de pessoas caminhar por mais de 200 quilômetros debaixo de chuva, de sol, tempestade, dormindo no chão, dormindo em postos de gasolina, isso realmente é algo inédito e mostra que o povo está cansado de tudo que está acontecendo de errado. Então, antes da volta do recesso, teve essa caminhada do Nicolas, que foi sucesso total, e com a volta do recesso, eu até quero abrir aqui a discussão agora, né, com a minha companheira e com a minha mana aqui, eu acredito, na verdade, que os 3 principais temas desse recesso, e pelas primeiras notícias que a gente viu, de fato são, né, a CPMI do INSS, que é a continuidade da CPMI. Sim. Né? É que ela estava sendo bem conduzida quando ela iniciou, né, com perguntas pontuais, sem baixaria. Eu acho que ela está sendo muito bem conduzida. O que é lamentável é a blindagem do STF para certos investigados os livrando de depor, né? Sim, esse é um dos temas. O outro é a possível criação da CPMI do Banco Master, né, que inclusive o deputado
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, né, diz que já tem as assinaturas suficientes, Sim. tanto dos deputados quanto do Senado. Eu até acho um absurdo esse tema, nós vamos falar de cada um daqui a pouquinho. Para mim, CPMI, para investigar a corrupção, tinha que ter 100% das assinaturas. Direita, esquerda, centro, todo mundo tem que assinar. Exatamente. Porque se tem coisa ruim tem que aparecer, independente Exatamente. do partido político. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. E por fim, né, dos 3 temas que a gente vai tratar aqui, que eu acho que vão ser as pautas, estão sendo as pautas desse recesso, é os pedidos de impeachment aí de ministros do STF também, que são as pautas aí que eu acredito que vão dominar o assunto dos jornais e principalmente na Câmara dos Deputados e do Senado. Para começar então, vamos falar da CPMI do INSS, para só lembrando, né, aqui, como eu disse, a gente vai trazer os fatos para a gente poder discutir, né? E o escândalo do INSS, para quem não lembra, surgiu aí de um esquema bilionário, né, de desconto nas aposentadorias de pobres trabalhadores que, além de trabalhar uma vida inteira, muitos ganhando apenas um salário mínimo, ainda tem sindicatos que participaram, né, políticos que foram citados aí também, e realmente um dos maiores esquemas de corrupção que aconteceu até agora na história do Brasil. Eu odeio falar essa palavra, mas um dos esquemas de corrupção. Eu gostaria de falar, esse é o único esquema de corrupção que apareceu na história do Brasil, mas esse realmente, ele choca a gente, né, doutora? Até pelo seguinte, pelas pessoas que são lesadas. São trabalhadores, idosos, aposentados, e eu fico muito triste, fico pasmo, fico abismado de ver ainda que pessoas, por exemplo, da esquerda, ou pessoas que discordam do que está acontecendo, ou não falar sobre o tema, não querer entrar na discussão, ou até dizer que não existiu, né? Então, é uma coisa que eu fico chocada, é porque as pessoas que estão sendo roubadas são pessoas da esquerda, aposentados da esquerda, da direita, do centro, aposentados, enfim, não é? E como foi suscitado ali pela quem deu a ideia de fazer essa CPMI foi o pessoal da direita, a esquerda vem só para contrariar a direita, ela não assina a CPMI, nos próprios depoimentos, eles tentam atrapalhar, saem. Eu, por exemplo, estou assistindo. Ano passado eu assisti todos os dias. Eu fico trabalhando com a CPMI ligada ali no dia, que geralmente é na quinta-feira, né? E algumas vezes na terça. Mas assim, são perguntas pontuais. A maioria deles está instruído para que não. Não vou me comprometer, eu não vou me autoincriminar, não vou responder. Se você não deve, você responde e esclarece, não é? E o que acontece? Para irritar a direita, simplesmente eles dizem que é uma coisa ruim, que não pode. E o que acontece? Qual é a vantagem nisso? Quem que sai ganhando nisso? Ninguém. Todo mundo tinha que se unir nessa hora e falar, vamos derrubar, seja a gente da esquerda ou da direita. Eu não sei se você sabe, o escândalo ele foi denunciado por um advogado, o nome dele é o nome de um espião, inclusive, é Eli Cohen, né? E o que acontece? Isso não teria acontecido se uma pessoa, um laranjinha lá, que aconteceu? Eles abriram, agora que estão abrindo a caixa de Pandora, um monte de ONGs, de empresas que fazem os descontos, prometendo auxílio funeral, auxílio isso, auxílio aquilo, e são tudo de fachada, é só para arrecadar dinheiro. E o que acontece? Duas dessas empresas, claro, elas tiveram reclamações. Alguém reclamou do desconto, aí eu não autorizei. E começaram a fazer processos em cima dessas essas associações. E o que aconteceu? O laranjinha que estava lá, que era uma senhorinha, chegou e contratou um advogado. Olha, está vindo um monte de intimações para mim, né? Assim que começou a denúncia. Está vindo um monte de intimações para mim e eu só emprestei meu nome. Daí esse advogado, ele já, né? Assim, tem coisa ruim aí. Mas tem um outro amigo meu também que tem uma empresa, eram 2. E o que acontece? Ele foi fazer as pesquisas dele e ele viu que aquilo era o quê?
as pessoas eram laranjas só para esquentar os empréstimos. E aí ele juntou, inclusive ele falou na CPMI que ele fazia uma advocacia investigativa, daí obviamente o pessoal da esquerda veio, então você é espião, você é não sei o que lá, assim, por acaso eu tenho um nome de espião, mas eu não sou espião, simplesmente eu fui atrás da informação, e aí começou para isso que foi aberta, né, conseguiram as assinaturas suficientes, que foi doída, né, porque a esquerda resistiu, mas assim, todo mundo foi para cima, porque atingiu aposentado, gente idosa, gente deficiente, e saiu essa CPMI, e assim, são coisas bizarras que estão aparecendo, né, advogado milionário que ostentou lá vinho, espumante de 5 mil reais, 30 mil reais, né, um absurdo de um gasto de gente inocente, né? E que a gente não sabe no que vai dar. É nesse ponto que eu só queria falar. Que ainda ela vai avançar agora. E a gente quer saber se essa vai dar em alguma coisa, porque eu desconheço o CPMI no Brasil que alguém foi punido, né? E o detalhe é o valor, né? O valor já chegou a 6,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro e, principalmente, além de ser muito dinheiro, é muito dinheiro de quem precisa muito desse dinheiro. Sim. É dinheiro desviado de quem muitas vezes compra remédio. Sim. Com esse dinheiro. Pessoas que dependem de algum tratamento para isso, até para alimentação, para roupa, para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Muitos são beneficiários de programas do governo, contam com esse dinheirinho como nada, e vem pessoas que não têm nem a necessidade desse dinheiro, que vivem no luxo de suas casas já. Inclusive a CPMI acabou seus trabalhos no ano passado, né, de uma forma muito positiva. Sim. Um grande trabalho de toda a CPMI, desde o relator, como todos os participantes da CPMI, né? E acabou com a prisão de várias pessoas, né? Vou até citar os nomes aqui, vou fazer uma cola aqui no computador para a gente não induzir ninguém ao erro, né? Então, os principais suspeitos presos: Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso careca do INSS, né? Esse que dizem que é o gerenciador de tudo, né? O Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, o Alessandro Antônio Stefanuto, ex-presidente do INSS, a Thaisa Hoffmann Jonasson, empresária, o Rubens Oliveira Costa, que foi preso em flagrante durante o depoimento por supostamente estar mentindo, né? O André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS, o Maurício Camisotti, investigado como um dos beneficiários finais, e também o Carlos Ferreira Lopes, o presidente da Conafer, que foi preso por mentir comprovadamente à comissão, saiu preso, né? Então, o que acontece? Já deu frutos, né? Muitas pessoas presas. Sim. E vamos então começar aqui, até porque já teve pedido dessas prisões para que elas fossem relaxadas aí, né? Mas caiu na mão do ministro André Mendonça, principalmente a prisão do careca do INSS, que ele negou, e ele continua preso lá na Papuda, né? Então, doutora, vamos começar com as perguntas aí. Primeiro, a quem interessa de verdade, aos lesados pelas fraudes. Sim, eu acho que interessa ao Brasil inteiro, né? Que eu falo assim, a primeira pergunta é justamente para aqueles que foram lesados, que muitas vezes eles podem até ter a cultura do direito, né? E assim como podem ser também não ter o conhecimento dos seus direitos. Muitos até têm medo de mexer com isso, porque pensam que vão estar mexendo com os grandões lá, que pode dar algum problema para eles, mesmo eles tendo direitos, né? Então, assim, as pessoas que foram lesionadas, tá? Lesionadas não, desculpe, lesadas, né? Não deixa de ser lesionadas, né? Quebrou as pernas também, né? O que elas devem fazer primeiramente e a quem elas devem recorrer, quem elas devem procurar, essas que foram lesadas aí por essas fraudes do INSS? Bom, não sei se você lembra que num dos depoimentos foi uma procuradora, né, da Previdência, que foi responder. Ela foi muito pontual nas respostas. A gente vê que ela
simplesmente era uma servidora que fazia o que tinha que fazer. E até o pessoal do INSS, que estavam fazendo as perguntas, geralmente da esquerda, foram bem agressivos com ela, que eu achei desnecessário, porque ela não tinha nada a ver com isso. O que acontece? Perguntaram justamente isso para ela. Como que faz? Como que estão resolvendo isso? Quando começou a aparecer várias reclamações, vocês da Procuradoria, né, porque a Procuradoria todo órgão público, órgão da Fazenda, tanto o INSS como as fazendas públicas municipais, estaduais, elas têm os procuradores que são acionados e eles vão fazer a defesa. E quando o INSS começou a receber todas as ações, dizendo que fizeram pedidos administrativos para quem fez o desconto essas instituições ignoraram. Aí entraram com ação, alguns pelo valor, acabaram que não procuraram advogado, mas alguns entraram pela Defensoria Pública da União. E o que acontece? Quando começou a receber muitas ações, eles perguntaram, vocês não fizeram nada? Sim, a gente comunicou para a diretoria do INSS. Aí a diretoria tomou alguma providência? A gente esperava que sim, mas pelo jeito vi que não. Ela estava tão surpresa quanto, né? E o que acontece? Aí, essa também é a pergunta que fizeram. O que vocês vão fazer para devolver esse dinheiro? Eles estavam convocando as pessoas para fazer um acordo, devolver os valores de 1, 2, 3 anos para trás, sem juros, sem correção, sem nada. Tem pessoa que estava precisando de dinheiro, aceitou. Mas eu acho isso injusto, porque tem que ter dano moral, tem que ter correção e juro. E pior, quando o desconto é indevido, tem o Código do Consumidor ainda tem essa possibilidade de você receber dobrado, desde que você prove que a outra parte agiu com dolo. E esse caso, sim, eles agiram com dolo, porque lá na CPMI do INSS mostraram diversas vezes que a assinatura era falsa, a voz não era da pessoa, então eram fraudados mesmo os empréstimos, e a pessoa às vezes demorava para ver aquele. E outra coisa, algumas dessas empresas contrataram como é que é o nome daquele, o Reclame Aqui deles, exatamente, o Reclame Aqui deles, uma pessoa que trabalhou muitos anos naquele site do Reclame Aqui, e contrataram essa pessoa para dissuadir, para fazer para essas pessoas, olha, não, é assim mesmo, você tem que pagar, tá previsto na lei, mentia para essas pessoas que aquilo era legal, a cobrança, e a pessoa acabava desistindo. Inclusive, ela tinha um ganho para tentar dissuadir a pessoa a desistir de reclamar, entendeu? Então, é quadrilha mesmo, uma coisa absurda. O que eles têm que fazer é pedir administrativamente o valor corrigido. Se não der, eu sugiro que entre com ação. Porque o governo está fazendo isso porque ele sabe que para devolver tudo isso agora, né, porque o presidente, em vez de pedir o PGR, quando é preciso agir em prol da sociedade, tinha que bloquear a conta de todo mundo. É eles que têm que devolver o dinheiro, foram eles que pegaram. Mas o Lula já está dizendo que o INSS vai devolver. Quem que é o INSS? Nós que pagamos o INSS, quem recolhe o INSS vai pagar esse rombo. E como o governo sabe que vai dar um baque muito grande, ele está tentando que as pessoas façam acordo, recebam um parcelado sem juro. Então isso é um absurdo para mim. Eu acho que é provocado, então. Sim, sempre vai ter que. Eles estão convocando agora para você entrar no aplicativo, mas todo mundo está reclamando que você não consegue acesso. Às vezes você entra no Gov lá também, tá fora do ar. E para mim, eu sou tão desconfiada com as coisas que eu acho que é doloso isso, sabe? Que não é possível. Então, eu acho que se você não conseguir entrar, é o que eu sugiro como operadora do direito, é que está demorando para eles resolver teu problema, você entre com ação judicial. É só ir na Defensoria Pública, eles vão fazer pelo juizado especial mesmo, por causa que o valor não ultrapassa 60 mil reais, e anda rápido até, e você não tem custa nada. É só ir numa defensoria e falar, ó, não tenho condição de pagar advogado, eu quero meu dinheiro corrigido. Eu não quero esse acordo que o governo está fazendo. Esse é um direito. O governo está tentando pagar sem correção, para que não dê um baque muito grande. Mas você não é obrigado a aceitar isso, quem foi lesado. Porque a grande mídia, né, tá mostrando o seguinte, tá dizendo que esse dinheiro, tantos por cento do dinheiro desviado já foi devolvido, né? Então isso pode até... Eu não acredito nisso, então, mas... Então, muitas pessoas podem até acreditar
que elas não precisem provocar o sistema para que receba esse dinheiro de volta. Porque o que acontece? Como eles estão noticiando que esse dinheiro está sendo devolvido, eu até... Como que a gente vai saber? Por ignorância minha mesmo, tô falando aqui assumindo, né? Eu não sei como que é feito esse caminho de volta. Eles notaram quanto foi desviado e como que eles vão saber que saiu tanto dessa conta, tanto daquela conta, tanto da outra conta, vai devolver o mesmo valor. Então, assim, eu não sei como que é feito esse cálculo ou se de fato vai chegar um momento que eles vão ter rastreado todas as pessoas que foram lesadas e esse dinheiro vai voltar automaticamente para as pessoas. Olha, isso o governo até pode falar, mas eu não acredito em hipótese nenhuma. Essa é a minha opinião, Márcia. A gente vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil, eles não vão chamar todo mundo para vir sabendo que vão ter que tirar do INSS, que já está em dificuldade, né? Inclusive em razão de que hoje a maioria das pessoas é trabalho informal, não está recolhendo. Vai chegar uma hora que vai dar colapso na Previdência. Por isso que eles vivem alterando as regras. Então, eu não acredito que eles vão chamar todas essas pessoas, vão atrás dessas pessoas. Eles estão dizendo, venham atrás que a gente vai devolver. Então, a pessoa tem que provar, né, tirar extrato e mostrar, né, que ela teve, porque eu acredito que o governo não tem esse acesso, porque como não era o governo que descontava, eram associações e ONGs e essas coisas que o governo autorizava. Né? Ele autorizava o funcionamento, pode descontar. Então, a menos que elas apresentem um relatório transparente, que não vão apresentar, porque elas aí estariam produzindo prova contra elas, eles vão esperar que as pessoas vão atrás disso e vão conferir lá, será que foi? Vão atrás, vão ter que conversar. Ela vai ter que produzir o documento, inclusive, de que ela não assinou nada. E algumas dessas associações têm assinatura que é falsificada. Temos aquela vizinha nossa lá, a dona Selma, que fizeram empréstimo, não foi ela que assinou, ela mora em Curitiba, o empréstimo foi feito lá em Santa Catarina. Então, assim, só que, tudo bem, ela foi atrás de documentos, tem documentos. Consegue comprovar. Consegue comprovar, tal, a gente localizou a pessoa que fez tudo, mas é muito complicado. É que ela é uma senhora muito esperta. Ela foi atrás, falou, gravou. Agora tem pessoas que, coitadinho, não guardaram nada, às vezes não sabem nem como ir atrás. E eu acredito ainda que essas organizações, essas associações, estão torcendo porque o cara não encontra o comprovante, que é para não ter que devolver. Essa é a minha opinião. E tem a própria morosidade do sistema, né? Sim. Eles lesaram na hora, mas pode ser que demore 2, 3, 5, 10 anos e essas pessoas não têm condição de esperar. Né? Sim. Então, é realmente... lamentável, triste, como eu disse, principalmente pelas condições das vítimas. Não que seja diferente um crime do outro, mas são realmente pessoas então, eu estava vendo que muito. Por exemplo, tinha descontos, assim, eu vi um desconto lá, era uma coisa mínima, R$75, mas o cara tá 2, 3 anos. Só que R$75 para um cara que ganha 1.500 é 5%. Do salário dele. Ele paga uma conta de luz, uma de água, ele compra café, feijão, né? Para quem tem o armário cheio de comida, que paga, o boleto já é débito automático, tem gente, você sabe, Gerson, que ele sorteia, quando tá dando o terceiro mês que vai cortar, ele paga aquele lá só para não cortar a luz. Sim. O brasileiro tá vivendo nesse limite. Escolhe porque o salário mínimo, ele está previsto na Constituição, né? Que não é o salário mínimo. Ele está dizendo que o salário do brasileiro, lá nas garantias fundamentais, tem que suprir roupa, vestimento, alimentação, lazer. Deus pensa assim, meu Deus, 1.500 vai dar para tudo isso? Então, para mim, é inconstitucional o salário mínimo, eu já acho. Né? Sempre... O trabalhador hoje, ele vive, como já dizia, eu vi essa expressão um dia do doutor Elias Matarassade, né? Que ele vive na condição análoga de escravo com esse salário. E eu digo o seguinte, muitas pessoas falam, né? Aqueles que ganham um pouco mais, às vezes ele olha e fala, e tem gente que vive com salário mínimo, né? E eu falo assim, não, tem gente que sobrevive. Sobrevive, não, e às vezes várias pessoas da família. A criança até sai da escola para de estudar para ajudar em casa. Com certeza. Sabe? Então é horrível isso. Então, seguindo nessa... Falamos primeiro dos principais
de quem tem que ser pensado primeiro nessa fraude. Sim. Devolver o dinheiro para os lesados. Sim. E agora vamos para a parte dos criminosos, né? Já citei a lista dos presos que aqui foram e que, se de fato roubaram, que apodreçam na cadeia, porque quem rouba quem precisa não merece estar na rua, tá? Pensassem antes de fazer. Eu ouvi uma vez falar assim que é humilhante uma pessoa da alta sociedade, né, estar preso, mesmo que seja temporariamente, né, viver naquela situação, está acostumado a viver no luxo, né? Era só pensar antes de fazer, né? Então, assim, com relação aos acusados, tanto os que estão presos quanto os que estão sendo investigados, né? Existe essa lista de presos que eu já li, e existem aqueles nomes que foram jogados ali pelos que estão presos. Como que funciona essa investigação dessas pessoas? E dentro ali a gente tem nomes famosos, né? O próprio Careca do INSS citou uma possível mesadinha pro Lulinha, filho do presidente Lula, né? E claro, quando ele fala, ele tem que provar, e acredito que não falaria se não tivesse como provar, tá? Existe o sindicato do irmão do presidente, né? Também envolvido, é o Sindinap, né? Exatamente. Essas pessoas, as que não estão presas, que tipo de investigação que é feita para que essas pessoas que estão soltas e que foram citadas, isso corre em algum tipo de sigilo externo, para que essas pessoas que tiveram seus nomes citados não destruam provas, não fujam para o exterior, não fujam ou tentem destruir o processo? Como que é feita essa investigação das pessoas que não estão presas ainda, mas que foram citados pelos que já estão presos? A Polícia Federal, ela tá revirando a vida dessas pessoas. A questão de como que vai fazer para eles não fugirem? Não tem como fazer. Se ele quiser fugir, ele foge. É só você pegar um carro aí, passar o Brasil, ir pro Paraguai e entrar lá dentro, ninguém até acha mais, se quiser, né? Fazer isso daí. Só que eu acredito que essas pessoas que são os laranjas, eles não têm, eles já deram o depoimento o que tinha para dar, porque nem essas duas, a senhorinha que iniciou o escândalo do INSS, ela era uma pessoa ignorante, era uma pessoa aposentada, estava precisando, parece, eu não consigo me recordar aqui, mas na época eles falaram que ela tinha recebido acho que R$2.500, né? É uma miséria, para que usasse o nome dela, e contaram uma lorota para ela que não, é só porque a minha filha já tem 2 empresas, e uma história mirabolante que contaram para ela, e ela não viu maldade, estava precisando de dinheiro. E maldade, não vê maldade. É crime, você não deve, se você não tem uma empresa, deixar, nunca colocar no teu nome, porque pode estourar um escândalo lá, quando se vê, você está envolvido. Mas ela era muito simplinha e estava precisando muito de dinheiro. Só que quando começou a vir as intimações, que o endereço dessa associação era na casa dela, quando começaram a chegar as intimações, ela ficou assustada. Eu nunca fui processada, eu sou uma pessoa de bem, porque na cabeça dessa senhorinha, só deixar usar o nome não era um crime para ela. Eu só estou deixando usar o nome numa empresa. Qual é o problema? E na verdade não tem problema. Você tem que cuidar com o que vão fazer com essa empresa. Se eu quiser deixar alguém usar meu nome, acreditando que é uma coisa boa, não tem crime aí. Então, eles ludibriaram essa pessoa, e quando ela viu que estava vindo as intimações, ela, meu Deus, eu nunca fui processada, e para se resguardar, ela procurou um advogado. Então, essas pessoas aí, que várias foram já questionadas, eles perceberam que não tem problema. Elas não vão fugir, porque até elas ficaram surpresas quando a coisa explodiu, porque são pessoas, os bandidões, que é aquele advogado que agora, esqueci o nome dele, aquele que estava ostentando não sei quantas Ferrari, aquela adega enorme dele, chegou lá com a maior cara de pau, trabalhei honestamente. Daí você procura a vida dele, ele veio do interior do Paraná aqui, há pouco tempo atrás, o cara se formou. Como que ele explode o patrimônio dele em milhões? A mesma coisa, isso não é o assunto agora, o contrato da mulher do Alexandre Moraes, 130 milhões, comentei com você ainda esses dias, a advogada mais famosa dos Estados Unidos, ela tem 84 anos, atua hoje, tem 50 anos de carreira,
Ela já defendeu o caso do Schwarzenegger, de Obama, Tommy Lee Jones. O patrimônio líquido dela hoje, depois de 50 anos de carreira, é 20 milhões de dólares. Da Bar, se você transformar em dólares, dá 24 milhões em um contrato só, né? E o que acontece? Aí você puxa toda essa lambança que está acontecendo no Brasil. Então, você acha, no escândalo INSS, muita gente está rica às custas de gente pobre, de gente coitadinha. De abrir firma, empresa em laranja de pessoa ignorante. Então, eu não acredito que essas pessoas vão fugir, porque elas... inclusive, ouvi, né, alguns falando, pode procurar meu patrimônio, não tem nada, eles só estavam sendo usados mesmo. Os mais graves estão presos, mas eu acredito que tem mais gente envolvida, né? E simplesmente, quando estourou esse escândalo, o PGR já devia ter bloqueado preventivamente todas as contas bancárias. Mostraram uma imagem, não mostraram, de uma senhora lá, que era de uma dessas associações, que fugiu com 30 malas, foi viajar. Quem que leva 30 malas para a Itália? Sim. Tava cheio de dinheiro naquilo, é óbvio. Um outro do INSS desceu e uma escolta da PRF saiu pela lateral do aeroporto e encaminhou ele para fora sem passar pela vistoria, sabe? O Brasil está impregnado. As instituições... tem muita corrupção. Nós estamos vivendo uma crise institucional gravíssima no país. E eu sempre falo que a decisão é do eleitor, que é o eleitor que tem que saber quem ele vai pôr lá para ver se essas coisas se resolvem. Porque eu, particularmente, eu estou curiosa para ver o que vai acontecer nessa CPMI. Teve momentos nessa CPMI que, assim, a gente via as pessoas... O próprio careca do INSS, ele é um cara que ele fala com tanta convicção das coisas que ele não sabia. Ele é um cara que, para quem não conhece a malandragem, acredita. Mas o nosso presidente fala com convicção que num período ele perdeu o dedo numa prensa e no outro catando siri. Ele fala com convicção. Cita números, né? Todos, um em cima do outro. Então é o seguinte, para finalizar até aqui essa questão do INSS, para a gente passar para os outros assuntos, né? O trabalho da CPMI do INSS, ele tem prazo legal para acabar ou pode durar o tempo que for necessário até ouvir as pessoas? Não, na verdade, ele tem prazo, sim, sabe? Ele tem prazo, um prazo estimado, né? Para depois de conseguir todas aquelas assinaturas, que é aquele terço que a lei pede, né? E sim, ele inclusive a CPI ou a CPMI, que uma é a comissão, uma é mista, que são as duas casas, né? Que é essa que está acontecendo, elas são reguladas pela... acho que a lei 1579 é de 52, essa lei, 1952. Que eu achava que essas coisas, antes de eu estudar direito, que era uma coisa meio recente, mas não, as CPMIs existem já há muito tempo, né, as CPIs. Então, ela tem um prazo, sim... pré-estabelecido? Pré-estabelecido. Na verdade, eu não posso falar para você que é 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, mas quando ela se inicia, ela tem um prazo pré-estabelecido. Sim. Né, para ser ouvidas as pessoas e para que seja entregue o relatório e para aí sim, depois desse relatório, começarem com os processos contra essas pessoas e as devidas punições, que isso eu nunca vi no Brasil chegar até o fim, né? E até a questão do irmão do Lula, né? Eu acho assim uma coisa tão deprimente. Ele não ir depor, claro, todo mundo sabe que ele... Não, sabe por quê que ele não vai depor? Porque durante o 2024, o Sindinap, que é do irmão do Lula, o próprio irmão do Lula, ele visitou o Lula por 7 vezes no ano de 2024. Então, o Lula podia falar, não pode nem falar assim, não, mas esse é um irmão, eles são acho que em 17 irmãos. Pense, 2 já é desse jeito. São 17 irmãos e ele podia falar, não, eu não me falo com os irmãos nem nada. Não, o cara é irmão, diz ele que ainda foi ele que foi mentor do Lula para sindicato, conta a lenda. Então, ele visitou o irmão, ele estava conversando sobre o quê? Sobre o sindicato, é óbvio. Mas a questão é essa, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, que existe maracutaia, tá muito claro. Sim. Eu penso sempre o seguinte... Se eu não devo, eu quero responder tudo. Sim.
entende? Sim. Então não tem. Mas o que me deixa mais, que quando eu falo, uso a palavra deprimente, é por ser um político, por ser irmão do presidente da República e por ele não estar preparado para esse momento para responder. Ou para justificar a inocência, que eu não acredito, essa é a minha opinião, a justiça vai dizer, né? Mas ele ser quem ele é, político que é, sindicalista, irmão do presidente da República, que também era sindicalista, deveria estar preparado para enfrentar essa situação, mesmo uma situação ruim. Saber responder, mostrar documentos. Mas você não vai saber. O problema é que o advogado vai ter que instruir aquela pessoa. Negue tudo, vai por essa linha, Manda ficar quieto, por quê? Porque nenhum advogado, quando pega uma bomba dessa, sabe o que vai fazer. Ele vai ter que ler, meu cliente deve a bronca ou não deve a bronca, né? Fique quieto. Agora, se o meu cliente vem ali, doutor, eu não fiz isso. Aqui já vai trazendo documento, você já dá uma pré-instrução, não vá lá depor e fale que nós vamos juntar os documentos. Que nós temos prova disso. Mas se manda ficar calado, é que eles vão ter que pensar no que falar, né? Olha, eu só digo o seguinte, sobre a CPMI do INSS, eu espero que ela termine exatamente como terminou o ano de 2025. Com um trabalho de ponta, ouvindo quem precisava ser ouvido, prender quem de fato precisava ser preso, e eu espero de fato que essa CPMI nos honre com um trabalho justo, que todos que precisem ser presos sejam presos, e que apodreçam na cadeia. E principalmente que seja feita a justiça a cada pessoa que foi lesada, a cada aposentado que trabalhou uma vida toda, tirou ali, através do seu trabalho, o seu sustento suado. Muitos não têm o que comer até hoje, utilizavam esse dinheiro para isso. Então eu espero sinceramente que essa CPMI não acabe em pizza, que acabe exatamente como acabou no ano de 2025, naquela pausa para o recesso ali, com pessoas presas, com todas as pessoas que devem ser ouvidas e principalmente que esse dinheiro seja devolvido a cada brasileiro que foi lesado por esses bandidos. E para nós mudar de tema aqui, não menos popular e não menos que nos cause náusea, né? Que é mais um caso de roubo. E veja só, o caso do Banco Master, esse ainda precisa ser criada a CPMI, né? Está muito perto de acontecer e acredito que nesse recesso, pelas movimentações, deve acontecer. Se na CPMI do INSS o valor era de 6,3 bilhões e já nos causa revolta, imagine o Banco Master, que envolve um rombo superior a 40 bilhões. É isso que eu falo, gente. É bilhões desviados, é bilhões roubados, é bilhões para cá, é bilhões para lá. Imagine esse dinheiro investido em saúde, educação. E não é conversa para boi dormir. Isso você pode fazer a conta. Imagine quantas escolas dariam para ser construídas, quantos profissionais, servidores públicos poderiam ser contratados para prestar um bom serviço aos brasileiros, quantas unidades de saúde, quantos equipamentos para essas unidades de saúde, quanto material de tecnologia de ponta poderia ser colocados para as nossas crianças estudarem na rede pública de ensino, mas não. Vai para o bolso e mais uma vez de quem não precisa, de quem já é rico o suficiente, já tem dinheiro suficiente para viver. E eu falo isso aqui, para mim, a pessoa que rouba e que tem muito dinheiro, a pena deveria ser muito maior, entende? Porque a pessoa já é errado, você não pode roubar porque você precisa do dinheiro, isso já é crime. Agora a pessoa que não precisa, que vive no luxo, que está dando festa para filha de 15 anos, trazendo cantor renomado aí e vai roubar dinheiro de quem não precisa. Então, só fazendo um adendo aqui do caso do Banco Master, né? Ele que sofreu uma liquidação extrajudicial pelo Banco Central em novembro de 2025, após aí as investigações de fraudes bilionárias, né? Insolvência e principalmente
movimentações suspeitas envolvendo o PCC. Então, realmente, é mais um caso, aquele que embrulha o estômago do brasileiro, né, doutor? Uhum. É isso mesmo. E o que causa surpresa também é as figuras que estão aparecendo, né, envolvidas tanto na investigação como nos advogados, toda essa questão que está aparecendo aí, recentemente, mostraram até o Lewandowski, mostraram a deputada Gleisi Hoffmann falando assim, não, o ministro Lewandowski sabe que no cargo dele ele tem que se desvencilhar de todos os processos e não se desvencilhou, continuou trabalhando fazendo consultoria para o Banco Master, que já estava, né, indo por esse caminho de carteira, repassando carteiras frias para poder adquirir mais investidor, e mentindo maquiando toda a situação financeira, tendo um diretor de compliance, tendo todo um jurídico ali que é da mulher do Alexandre de Moraes, do filho do Lewandowski, o Lewandowski junto, porque ele não se desvencilhou. A hora que estourou a bronca, ele pediu para sair do ministério, porque sabia que ia dar ruim, mas deu ruim do mesmo jeito, porque já estava acontecendo. Penso assim, você contrata um escritório de um contrato de 129 milhões, e daí você tem um outro que recebe um pouco menos, que era lá 2 milhões e pouco, acho que 250 mil por mês que ele recebia, que é o do Lewandowski, mas para apresentar consultoria. Então, eles são muito ruins, porque a coisa estava estourando, estava o banco indo para um buraco. E por que eles estavam prestando consultoria? Não estavam prestando consultoria. Como eu disse agora há pouco, quando eu me atravessei ali e falei, esse contrato da Viviane Barsi de 129 milhões, pode perguntar a qualquer advogado do Brasil e do mundo, não existe contrato de honorário desse jeito. Isso aí, na minha opinião, é para fazer o lobby jurídico nos bastidores dos fóruns da vida. Falei para você daquela advogada mais famosa dos Estados Unidos, a Gloria Allred, né? E o patrimônio líquido dela, depois de 50 anos de profissão, só atendendo gente da mais alta, riquíssimo, Schwarzenegger, Tommy Lee Jones, o Barack Obama, todo esse pessoal aí, é 20 milhões. Ela, num contrato só do Banco Master, transformando 129 em dólares, dá 24 milhões de dólares. Não existe isso, sabe? Não existe. Aí você olha, ministro Toffoli, com um resort não sei aonde, o contrato milionário, Lewandowski, tudo isso daí, e ninguém tá falando nada. Ontem, você viu, Gerson, quando recomeçaram os trabalhos, o presidente Lula foi dar um discurso lá, quando iniciou os trabalhos do STF, falando de democracia, de defesa da democracia, toda essa balela. Aí tava lá quem? Viviane Barsi, que literalmente ele passou a mão na cabeça dela. Tadinha de você, 129 milhões de contrato, né? Assim, não, isso aí é fofoca da galera. Continua firme, nós vamos provar. E assim, sabe, rindo da cara da gente. O que ela estava fazendo lá? Sim, né? E tudo geram problemas futuros, né? Sim. Agora sobrou ali pro FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, Sim. Né, que começou a devolver esse dinheiro. Mas ele tem um limite, né? Ele tem um limite, exatamente. Cerca de 40 bilhões vai devolver. E isso gera aquele pânico no mercado, né? Principalmente aí com o CDB, com as taxas bem mais elevadas. Sim. Né? Então, as pessoas lesam, cometem o crime, estão sendo investigadas. Mandam dinheiro para paraíso fiscal. Mandam dinheiro para onde querem, e agora o Fundo Garantidor vai ter que devolver esse dinheiro. Que são os outros bancos particulares que mantêm o Fundo Garantidor. Mas você falou essa questão da devolução, só para fazer um parênteses, o Fundo Garantidor, ele tem um limite por CPF ou por CNPJ de R$250 mil. E pode repetir 4 vezes isso durante um ano. Então, durante 4 anos, você vai poder ali receber R$1 milhão. E o cara que investiu 10 milhões não vai mais ver a cor desse dinheiro.
Não vai. Lula está dizendo que os bancos vão pagar como se alguém fosse. Como se os bancos fossem fazer uma vaquinha para pagar o prejuízo. Não. Ele está se referindo a esse fundo garantidor, mas ele não fala que tem um limite. A forma como o presidente fala é como se vai tudo resolver na boa. Não vai. Tem gente que pôs muito dinheiro lá e não vai ver a cor do dinheiro. Sim. É por isso que contrataram escritórios famosíssimos para fazer aquela. Bom, e com relação a esse crime do Banco Master, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, ele disse que já tem 279 assinaturas, precisaria 171, então já conseguiu as assinaturas suficientes, tem mais pessoas que estão se comprometeram a assinar, mais deputados, né? E no Senado, 42 senadores já assinaram, precisariam 27, então em ambas as casas tem tudo para ser aprovada a CPMI do Banco Master. Num cenário perfeito, né, de conseguirem fazer tudo isso, instaurada a CPMI, quanto tempo aproximadamente ela pode começar os trabalhos e será que uma previsão de ser concluído antes das eleições? Eu acho que não. Essa, do INSS tá prevista para acabar no final de março agora. Aí que eles vão fazer o relatório e tal. Essa do Banco Master, eles vão discutir na casa, porque tem assinatura, mas o presidente tem que iniciar, nomear o relator, a comissão, quem que vai fazer parte, né? E que eu fiquei sabendo e vi na internet que eles queriam colocar. Não, eu tô rindo porque para não chorar. Que eles vão colocar o Renan Calheiros como relator, né? Mas, enfim, eu temo porque todo mundo reclamou que na CPMI do INSS só tem gente da direita e do centrão. Mas cá pra nós, vamos combinar. Tá sendo muito bem conduzida, todo mundo tá podendo falar. Você já viu a CPMI do 8 de janeiro? Que era lá, eu acho que era... Esqueci o nome daquela senadora. Não deixava eu falar. Quando a pergunta era pertinente, quando chamava o G. Dias, caía a casa, ninguém se entendia e deu em nada, né? Então, eu acredito, espero que a do Banco Master saia, espero que a comissão mista mesmo, e tenha pessoas da esquerda, da direita, do centro, todo mundo, e que seja do nível que foi essa que está sendo a do INSS. Né? Se tiver que prender, sair preso, se mentir, e que o povo tenha uma resposta, porque mais do que devolver dinheiro, que a gente sabe que não vai ser tudo ressarcido, é punir de verdade para que isso não... Porque cometer crime aqui no Brasil, assim, é uma coisa que se tornou super normal e parece que já se acostumaram a que ninguém é punido. Então, eu penso que a gente tem que ter pessoas sérias para que todo mundo seja punido. E eu tenho esperança que alguma dessas CPMIs do Brasil, alguém vai ser preso. Porque até agora, sinceramente, eu nunca vi ninguém ser preso. Na verdade, até hoje, né, eu estava lendo uma matéria do Infomoney, que é do portal o Globo também, uma declaração do Daniel Vorcaro, dizendo que ele não devolveu os 12 bilhões da negociação com o PRB, Sim. porque ele foi pego de surpresa. Então... Não devolva. Agora ele agora já não é mais surpresa, né? Sim, passa o Pix. É só fazer o Pix e devolver. Mas então, eu falo assim, existem algumas declarações, inclusive sobre o caso Master, de ministros supostamente envolvidos. A gente fala supostamente porque tem direito à defesa, tem direito a provar, né? No caso do ministro Alexandre de Moraes, a esposa estaria recebendo, teria um contrato, né, com o Banco Master, e a questão do investimento no Resort Ayayá, com o ministro Dias Toffoli. Caso essa CPMI seja instaurada do Banco Master, os ministros, eles podem ser chamados para depor na CPMI. Isso eu não estou falando da parte política, da blindagem política que deve acontecer. Mas eles legalmente podem ser chamados e seus familiares também? Podem, mas aconteceu já com o Alexandre de Moraes, ele foi chamado e ele não compareceu, porque ele se acha o Deus. E ele não compareceu e não vai comparecer. E como que você vai obrigar uma pessoa dessa a comparecer se Toffoli e Alexandre de Moraes a gente não vai? Quem que vai lá buscar ele na marra, fazer condução coercitiva? Que nem fizeram com o Lula, com o Bolsonaro, nas épocas específicas de cada processo que aconteceu. Só que eu não sei porquê, parece que essas pessoas do STF se acham realmente reis do Brasil.
Intocáveis. Intocáveis. E penso que vão chamar, mas eles vão negar e não vão comparecer. Você viu essa semana o que aconteceu com o depoimento da delegada federal lá, com o Vorcaro? Veio o juiz assessor do Toffoli e falou: doutora, a senhora já fez pergunta, mas a senhora não seguiu o roteiro. Doutor, ela diz, eu já esgotei todas as perguntas, mas o ministro determinou que você siga o roteiro. Então o senhor quer que eu faça de novo? Sim, ela começou tudo de novo para seguir aquele roteiro. Isso é um absurdo, porque é uma investigação que a Polícia Federal quando houve o burburinho de que não podia estar no STF, aí ele recuou, daí agora a Polícia Federal está fazendo os depoimentos, mas ele está por trás, que nem mexendo os fantoches, pergunta isso, quer dizer, dá na mesma, ele está conduzindo do mesmo jeito, só que por trás dos bastidores, e isso é inadmissível, e ninguém para, ninguém faz nada. Esses dois, para mim, né, Márcia, o Alexandre Moraes e o Toffoli, e Gilmar Mendes em razão por motivo que o Barroso também era, mas ele já pediu para sair antes que estourasse a coisa para ele. Esses aí tinham que ser empichados. Porque é uma coisa absurda. Para mim, o Tagliaferro, quando mostrou aquelas coisas, foi muito pior do que no tempo do Sérgio Moro e não aconteceu nada. O Congresso não se mexeu, né? É grave. Então, toda essa conduta dele, com o contrato milionário da esposa, ele se dando por relator de tudo, já era motivo para impeachment. E nada acontece, porque a gente tem presidente que trava, mas quem que elegeu o presidente foram os próprios deputados, por isso que digo pro eleitor, preste atenção em quem você elege, porque esses caras vão eleger o presidente que vai travar tudo, que é de interesse do povo. Sim. E para nós finalizarmos aqui com o último assunto, né? Sempre esperando também que, assim como a gente falou da CPMI do INSS, que essa CPMI aconteça, que tenha uma comissão composta por membros que tenham de fato esclarecer todos os fatos, mostrar a verdade e principalmente prender quem precisa ser preso, seja de direita, de esquerda, de centro, cometeu o crime, bandido é igual. Quem passa a mão para bandido para defender ideologia política, né, para mim é bandido igual. Não tem direito a falar sobre moralidade, porque se a pessoa cometeu, claro, comprovado com provas robustas que ele cometeu o crime, com direito à ampla defesa, como diz a legislação, se essas pessoas mostrarem ao fim da investigação não conseguiram comprovar sua inocência, tem que ser preso, independente de que ala política façam parte, aonde morem, se moram no metro mais caro do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, de qualquer lugar, se moram no exterior, tem que ir para a cadeia. Então, para mudar de assunto aqui, para finalizar, que nosso tempo... E que as penas sejam iguais, pelo menos, da Débora do Batom, né? Exatamente. No mínimo, né? Duras, né? Então, só para a gente finalizar, já que a gente está com o tempo estourando aqui desse nosso primeiro programa, né? Com essa reabertura do Legislativo aí, né? Tiveram 45 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que estão tramitando ali, alguns absurdamente desde 2021, que eu acho assim, não vai mandar para frente, fale na hora. Não tem que ficar enrolando. Ou é sim ou é não. Entende? Mas tem subsídios. Viu? Totais, todos então, eles. Ou é sim ou é não. E lembrando o seguinte, você citou os outros ministros aqui, só para a gente citar todos, né, que tiveram os pedidos de impeachment também. O Barroso, de fato, que já pediu para sair, teve 20 pedidos de impeachment contra ele. E em terceiro lugar, o ministro Gilmar Mendes, né, o decano da corte, aí com 13. 13. 13 representações, tá? Não deve ser mera coincidência, né? E agora também a notícia do jornal Gazeta do Povo, que os senadores Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e a Damares Alves, do Republicano do Distrito Federal, protocolaram também no Senado, né? Um pedido aí, um aditamento ao pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, justamente por esse envolvimento aí das denúncias no hotel... no Resort Ayayá, aqui em Ribeirão Claro, no Paraná. Então, todos esses pedidos de impeachment aí estão lá na mesa. Quem decide, de fato, é o Senado. Então, a nossa
pergunta rápida, curta e grossa aqui. Qual que é o devido processo legal para um impeachment do ministro do STF acontecer? Precisa só que o presidente da casa coloque em votação, como foi no da Dilma, né? Tem que ser no plenário. Sim, plenário e isso daí todo mundo vai votar pelo impeachment sim ou não. A casa, o presidente tem que aceitar o pedido e colocar para votação para que o ministro seja retirado. E isso é uma coisa que me deixa muito assustada, porque quando cogitaram, o PGR veio e falou, não, agora o PGR... por conta própria, né, de ofício, não, eu quero modificar a lei no sentido de que só o PGR pode fazer isso, que absurdo, isso tem uma lei, não tem que ele, e aí foi aquela época que, o ano passado, que o Congresso se revoltou por causa disso, dizendo, agora eles estão extrapolando o nosso espaço, aí eles recuaram, mas assim, esse ainda é meu medo. Eles aprovam, querendo da Dilma, impeachment, mas da Dilma foi porque também tinha esse interesse, né? Mas se for para votação, ainda acredita que pode ser que os outros lá vão dizer que ainda é inconstitucional. Aí, se acontecer isso, eu quero saber o que vai acontecer, quem vai parar e quem vai dizer que vocês não podem fazer isso. Porque o próprio STF já afrontou algumas vezes o Senado que se recolheu, né? Então eu quero, já aproveitando, o devido processo é simples, é só colocar para votação. Sim. O plenário, desde que o presidente jogue para frente, né? E daí ter a votação no plenário. Caso esses pedidos aconteçam no cenário perfeito, daqueles filmes hollywoodianos, o que todo mundo ora para acontecer, né? Ou pelo menos grande parte oram para acontecer, os ministros que têm o processo de impeachment seguido, eles são afastados de suas funções, eles continuam em suas turmas julgando normalmente. Como que funciona caso aconteça o processo de impeachment, tenha o devido processo eles vão ser afastados, né, por aquele período igual a Dilma foi afastada, e acontece a votação, e eu acho justíssimo, porque se imagina o ministro do STF, se ele não for afastado, a vingança dele, como ele fez com esse presidente, né, porque aquilo foi vingança. O único voto correto ali daquela turma era do Fux, para quem entende, para quem estudou direito. O do Fux era o mais correto que tinha. A questão foi vingança mesmo. Que os caras. Até porque eu acredito. O presidente Lula falou 3.850 vezes o nome do Bolsonaro esse ano, em 2025. E eles têm medo do cara. Então eles querem matar o cara politicamente. E se o cara morrer na cadeia, eles vão dar graças, vão comemorar. Mas assim, não adiantou em nada, porque tá mais firme do que nunca. Até porque eu entendo que se não forem afastados e continuarem presidindo os casos que são relatores, né, isso pode no futuro dar um grande problema jurídico, porque a parte que está sendo julgada, se o ministro lá na frente for condenado, essa parte pode recorrer por erro do ministro, porque ele foi condenado no processo. Então, isso pode dar algum problema futuro caso o ministro continue julgando os casos do qual ele é relator de cada caso e no futuro ele venha a ser condenado. Os processos que ele julgou, isso pode ter um revés político? Um revés jurídico? Tudo isso pode ser requerido, tem que ser, a outra parte tem que demonstrar, né? Isso daí o prejuízo. E para mim já tinha prejuízo no próprio julgamento do Bolsonaro em razão do que o Tagliaferro falou, né? Então a gente tem que esperar agora para ver o que vai acontecer e ver se eu primeiro só estou contando que isso de fato aconteça, né? Eu estou esperando que isso aconteça, porque eu não tenho essa fé toda. Na história do Brasil nunca aconteceu, né? Sim, não aconteceu na Dilma, mas eu digo de ministro de ministro do STF nunca aconteceu, né? Então tá bom. Doutora, passou muito rápido o primeiro, né? Muitos assuntos, na verdade. E eu só tenho a agradecer. Queria que desse seu boa noite. Boa noite, galera. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Espero estar nos próximos programas. Espero que a gente traga pessoas aí, que é o nosso propósito, trazer entrevistados, né? Então, muito obrigado. E não esqueçam de curtir o canal, de passar pra frente e dar um apoio pra gente aí, tá bom? Até a próxima. Exatamente, a gente quer pedir o apoio de vocês, porque a gente está começando hoje. Quero pedir até desculpa se alguma coisa aqui
saiu do contexto, se a gente deu uma gaguejadinha. No começo, o primeiro programa é sempre assim, né? A gente vem aqui, a gente programa uma coisa, daí começa, até o tempo a gente já não consegue controlar, porque passa muito rápido. Então a gente agradece muito quem nos proporcionou estar aqui. Várias pessoas nos apoiaram, principalmente nos encorajaram, né, a fazer o programa. Então eu quero agradecer e pedir humildemente o apoio de cada um de vocês, que nesse primeiro momento é o quê? Compartilhar os nossos programas, se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais, compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso programa, fazer comentários nos vídeos, né? Dar sugestões de pautas. Como eu disse, hoje nós falamos aqui basicamente o juridiquês e o politiquês, do que está rolando no momento, né? Do que está rolando no momento, mas a gente vai trazer temas diversos e temas bem legais. Então, quero agradecer imensamente esse primeiro programa, foi maravilhoso. Então, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, acompanha as nossas redes sociais, deixa lá uma mensagem, uma curtida, compartilha os vídeos aí, faça propaganda no nosso canal para os amigos do futebol, para os amigos do churrasco, para os amigos da família, para os amigos da empresa, da firma, como dizem, né? Porque com certeza nosso podcast vai se fortalecendo e a cada dia vai ficar melhor com a ajuda de vocês. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a todos e muito obrigado por todos aqueles que nos ajudaram a realizar esse sonho que hoje começa aqui com o podcast Thundercast. Valeu, gente. Até a próxima.